Começando agora a segunda parte do Veredito Express especial dos indicados a melhor filme no Oscar 2019. O Thiago Romariz já falou de Pantera Negra, Roma Nasce uma Estrela e Bohemian Rhapsody, e agora eu e o Fábio Gomes vamos falar sobre Infiltrado na Clã, A Favorita, Vice e Green Book. A Favorita é uma comédia dramática dirigida pelo Yorgos Lanthimos, que você pode conhecer de O Lagosta, sobre a relação da rainha Ana da Grã-Bretanha com duas mulheres, a Lady Sarah e a Abigail. Eu usei as aspas aqui porque, apesar do filme ser muito engraçado, a graça vem da ironia como ele encara as situações da corte e a relação complexa dessas três mulheres, que é uma mistura de amizade, desejo e muitos jogos de poder. Essa dinâmica funciona e muito por conta do elenco principal, com a atuação absurda da Olivia Colman como a Rainha Ana, que está indicada como melhor atriz, e da Rachel Weisz como Sarah e a Emma Stone como a Abigail, com as duas também indicadas na categoria de melhor atriz coadjuvante. A direção de fotografia do Rob Ryan, que é outra indicação ao Oscar das 10 de A Favorita, completa esse retrato único da pompa britânica, usando diferentes tipos de lentes para captar o contraste entre o tamanho do palácio e o dos seus moradores. A Favorita é um filmão que pega um tipo de história que já foi contada muitas e muitas vezes no cinema e dá personalidade para isso com uma combinação perfeita de todos os elementos que compõem o filme. Do roteiro original que foi escrito pela Deborah Davis e o Tony McNamara, também indicado, até a direção do Lanthimos, que também está indicado. Então são 5 ovos muito bem dados para esse filme que vale a pena ser visto. How good to see you've returned from hell. I'm sure you shall pass through it one day. Infiltrado na Clã foi um dos melhores filmes do ano passado e seria absurdo se não fosse real. O longa mostra a história verdadeira do primeiro policial negro a conseguir se infiltrar na Ku Klux Klan. Por ser negro, obviamente ele não pode participar das reuniões, e por isso, enquanto marca tudo por telefone, seu parceiro assume sua identidade junto aos membros da KKK. Como a história se passa nos anos 70, Spike Lee consegue fazer uma grande homenagem à Blaxploitation, um movimento cinematográfico dos Estados Unidos que surgiu durante esse mesmo período, onde diretores e atores negros começaram a produzir uma série de filmes. A fotografia, o estilo e o humor são referências diretas ao gênero, que ganham homenagem inclusive no cartaz da produção. Tudo isso deixa o longa com um tom mais leve e, com isso, as críticas sociais dos cineastas ganham um efeito único. São capazes de fazer o espectador rir, ao mesmo tempo que o deixa reflexivo e desconfortável. Essa jornada só funciona tão bem por conta do ótimo trabalho de Adam Driver ao lado de John David Washington. O personagem de Washington é o fio condutor do filme e sofre com conflitos próprios, pois ao mesmo tempo que está dedicado a derrubar a clã, é considerado por seu próprio interesse romântico a ativista vivida por Laura Harrier, um traidor da própria raça por ser policial. O personagem tenta equilibrar os dois mundos, sentindo-se por muitas vezes isolado, e Washington consegue brilhar em cena nesses momentos. A dupla faz com que essa história absurda e sempre importante reforçar real, pareça crível e o público embarca nessa jornada que chega até o grão-mestre da KKK, David Duke. O diretor não demoniza o personagem e mostra como um homem carismático consegue conquistar os outros pela desinformação e pelo medo. Esse discurso explode na tela, especialmente nas cenas finais, que transformam o tom do filme e mostra algumas cenas muito reais. Spike Lee volta à sua melhor forma e cria um dos melhores trabalhos de sua carreira e também um dos favoritos ao Oscar. Esse filme, sem dúvida, merece 5 ovos carimbado. For you it's a crusade, for me it's a job. Indicado ao Oscar em 5 categorias, Green Book, o Guia, é um caso que se vale do selo de história real para se aproximar do público com uma narrativa sobre aceitação de si mesmo e do outro. O filme é dirigido pelo Peter Farrelly, ele mesmo, o diretor do clássico maravilhoso Debbie Lloyd, e acompanha a viagem do pianista Don Shirley, interpretado pelo Mahershala Ali, e do seu motorista, o Tony Vallelonga, que é vivido pelo Viggo Mortensen. Eles viajam pelo sul dos Estados Unidos durante os anos da segregação. O título do filme é uma referência ao guia de viagem que indicava para os afro-americanos os hotéis e restaurantes em que eles seriam aceitos. O Shirley é um músico sofisticado, o Vallelonga é um italiano brucutu, e no caminho os dois vencem seus preconceitos, evoluem e criam uma amizade improvável. Acreditar que tudo isso aconteceu de verdade adiciona uma boa dose de esperança e alívio em quem assiste. É possível acreditar que o ser humano pode se transformar positivamente. Só que aí o filme recebeu diversas críticas, sendo acusado de imprecisões históricas pelo retrato não tão explícito da situação dos Estados Unidos na década de 60 e da própria amizade entre o Shirley e o Vallelonga,
que alguns membros da família do Shirley disseram que nunca aconteceu de verdade. Mesmo que essas acusações sejam justas, reduzir o filme para essa fiscalização factual é fechar os olhos para a capacidade do Farrelly e do elenco em criar uma fábula que é inspirada por elementos reais. Então, assim como aconteceu com o Fargo lá atrás, esse baseado numa história real que acompanha o Green Book, ele pode ser sim uma forma de manipulação sentimental, só que isso não é nenhum absurdo quando a gente está falando de cinema, que é uma arte que se vale na sua essência da capacidade de brincar com a percepção do público. Isso é cinema, e no cinema a verdade, ela tá na intenção, e a de Green Book é fazer a gente acreditar, por essa jornada lúdica em uma época sombria, que mesmo o pior dos traços, o preconceito, pode ser sim superado e dar espaço para um final feliz. Eu vi o filme lá no Festival de Toronto e ele aqueceu o meu coração e eu dei 5 ovos com muito gosto. Your music, what you do, only you can do that. Vice não é um filme de política comum. O longa foca na vida de Dick Cheney, um dos vice-presidentes americanos mais poderosos de todos os tempos. A ideia da produção é mostrar como as políticas de Cheney mudaram o mundo como conhecemos hoje. E para isso, o longa usa o humor absurdo do diretor Adam McKay para fazer essa história fazer o mínimo de sentido. O cineasta se apoia em diálogos rápidos para deixar um personagem sem nenhum carisma interessante. E a performance de Christian Bale é mais uma vez marcante. O ator, como sempre, se transformou para o papel. Além de ganhar peso e fazer exercícios para engrossar o pescoço, sério, presta atenção como o pescoço dele ficou grosso. Ele se destaca especialmente no timbre da voz, que além de envelhecer com o passar do longa, é monótono e prático como o do retratado. I believe we can make this work. O trunfo do filme, porém, está nos coadjuvantes. Quando você tem um protagonista propositalmente sem carisma, é necessário que você tenha coadjuvantes que façam a história sempre ficar interessante. E o filme trabalha muito bem com cada um deles. Os destaques principais ficam com o Donald Rumsfeld de Steve Carell, a Lynn Cheney de Amy Adams e a pequena participação de Sam Rockwell como George W. Bush. Além disso, o cineasta deixa metáforas explícitas, como a cena em que ele literalmente pesca Bush para fazer o que ele quer, deixando com isso a edição mais dinâmica e as cenas mais interessantes para o espectador. Porém, apesar do filme ser bem divertido, o longa usa termos políticos que não são tão conhecidos pelo público, e basta uma piscada ou desatenção para você perder o contexto da história e para onde ela está indo. Mas é legal reforçar que esse filme é importante para entender como as políticas dos Estados Unidos levaram o país ao ponto que está hoje. Dick Cheney é um personagem muito sem carisma, não deveria ter ganhado um filme, e Adam McKay faz esse filme funcionar de algum jeito. Ele é divertido, ele é engraçado e merece 4 ovos. Hot damn. Esse foi um apanhado dos indicados a melhor filme no Oscar 2019. A cerimônia acontece no próximo domingo, dia 24 de fevereiro. E claro, nós vamos fazer a nossa tradicional live comentando tudo que rolar na cerimônia. Então não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e marcar lá para receber todas as notificações. Valeu!